Por que o Frank é uma peça central dentro do arco de Water 7? Como o Frank mostra o valor das experiências para nossa vida? O Frank é aquele típico personagem que gosta muito de atenção. Afinal, ao ser um carpinteiro naval e projetar navios, ele também se torna um artista. E os artistas compõem músicas, atuam em peças e em filmes para que as pessoas vejam e sintam. É pro público. E Frank é um daqueles artistas estilo showman, que eles sozinhos já fazem um grande show, eles fazem tudo. Vemos isso até nas lutas do Frank, já que por ser um ciborgue, como ele mesmo diz, sempre que vai ativar uma nova arma ou modificar seu corpo ligeiramente para lutar, isso acontece como uma apresentação, como uma performance grandiosa. Ele junta seus braços formando uma grande estrela, ele curva seu corpo e mira lentamente, ele chama a atenção do público com grandes explosões de fogo e de ar. Frank é dramático e gosta de arte. E na arte, assim como na carpintaria naval e nas invenções em geral, temos que explorar, tentar, criar, ser curiosos ao extremo. E mais do que isso, é preciso acreditar. É preciso ser louco o suficiente para acreditar que é possível. Todo grande projeto começa meio assim. E Frank tem essa loucura, o que é inclusive dito por Iceberg durante uma conversa dele com o Tom no flashback do passado dele. Aquele idiota tem a loucura no sangue. O arco de Water 7, que introduz o personagem do Frank, tem como pilar central a discussão sobre a arma central e o projeto naval, trazendo à tona temas como bem e mal, certo e errado, crime e justiça, e ele é uma peça importante dentro disso. Só que mais do que tudo isso, a história do Frank representa as experiências da nossa vida, o poder do tempo dentro da nossa vida e o fazer parte de algo maior que nós. Esses três fatores estão extremamente ligados dentro da história do Frank, assim como nas nossas vidas também. Frank, como artista, tem a habilidade de enxergar aquilo que está à frente de todos, mas que ninguém vê realmente. A Ilha da Sucata, que Frank tanto frequenta quando criança para fazer suas invenções, é cheia de coisas que parecem não ter utilidade ou que aparentemente não tem nenhuma relação umas com as outras. Mas mesmo assim, Frank consegue imaginar e tornar palpável, visível essas relações aparentemente inexistentes, criando navios, canhões e por aí vai. Em suma, Frank consegue reciclar, consegue ressignificar tudo aquilo. Com as experiências da nossa vida funciona da mesma maneira. Não é à toa que o Sr. Tom diz sempre pro Frank que ele pode fazer aquilo que quiser, não importa o que seja. Sr. Tom diz isso pro Frank porque ele sabe que toda experiência é válida. Toda experiência será um aprendizado para que da próxima vez o Frank faça melhor, raciocine melhor, se torne melhor. Assim como na vida, onde temos muitas coisas que acreditamos ser somente sucata, mas que se olhássemos mais de perto e juntássemos e misturássemos com uma coisa aqui e outra ali, a gente conseguiria, assim como o Frank, criar algo, ter uma nova percepção que nunca imaginaríamos ter. E então entra o poder do tempo. O Frank não vai sair construindo um super navio do nada, e ele não vai ficar pronto do nada, até porque o Frank ali, criança mais jovem, não estava preparado para isso. Mesmo o Sr. Tom demorou muitos anos para fazer o seu grande projeto do trem naval, e mesmo depois disso, os resultados não vêm instantaneamente. Mesmo depois da criação do trem, a gente vê que os comerciantes de Water 7 ainda enfrentavam algumas dificuldades para conseguir fazer bons negócios. O Iceberg diz isso pro Tom, e o Sr. Tom responde, dizendo que os resultados não vêm logo, e que um homem só tem que realizar tudo com muito dom depois de fazer tudo o que tinha que fazer. O que ele quer dizer é que todos nós temos um caminho a seguir para realizar aquilo que queremos. Temos que fazer uma série de coisas antes, assim como o Frank como carpinteiro. Temos que experimentar, criar, recriar, desmontar, testar e por aí vai. Mais do que o acúmulo de conhecimento teórico especificamente, é o acúmulo de experiências que vai nos fazer aprender cada vez mais. E a temática do Frank como carpinteiro naval é perfeita para mostrar isso, porque ser carpinteiro naval é um daqueles tipos de trabalho que se aprende 1000 vezes mais na prática, fazendo, botando a mão na massa. E com as experiências e o tempo, conseguimos, assim como o Frank, alcançar o principal, que é fazer parte de algo maior. Afinal, depois de tudo, algum dia morreremos, e o que vai ficar aqui nesse plano de existência é aquilo que fizemos, que deixamos para os outros e que principalmente os inspirou e transformou a sua vida. E é exatamente por isso que a cena do trem funcionando pela primeira vez emociona tanto, traz a essência mais
pura de One Piece, a dos sonhos, a de sonhar com todas as forças. Afinal, como Barba Negra diria, os sonhos das pessoas não têm fim. Toda a construção do navio é uma representação disso. Primeiro, o Frank não quer participar porque tá chateado com o Sr. Tom, mas ele não se aguenta. Ele sabe que aquilo é parte de algo maior, algo que vai ficar pra história, que vai inspirar os outros e fazê-los sonhar também. E quando estamos perto de algo maior, dessa magnitude, isso de alguma maneira nos chama, principalmente no caso do Frank, que era um carpinteiro presenciando a construção de algo impressionante. E como eu falei antes, é o tempo. São mais de 10 anos construindo esse trem. E como eu falei antes também, é a loucura de acreditar que é possível. Afinal, um trem que anda pelas águas. Onde já se viu isso, minha gente? E quando o trem sai, vemos crianças sendo focadas. Uma delas, Pauli, que mais tarde se tornaria carpinteiro naval também. Com certeza, muito inspirado pela construção daquele trem incrível que presenciou. E não é à toa que crianças são focadas, tanto ali em terra quanto nas janelas do trem, porque as crianças são muito sonhadoras. Elas representam aquilo que muitos adultos decidiram esconder as 7 chaves dentro de si. Essa sequência é espetacular e representa muito bem o que Frank é em sua essência. Só que, como eu falei, tem outra parte da história do Frank que faz ele ser uma peça importante dentro de Water 7. O fato de que as suas criações, os Battle Franks, como ele chama, foram utilizados para incriminar o Sr. Tom, seu amado mestre. E o interessante é que existe uma ligação entre essa parte da história do Frank e o que está acontecendo com a Nico Robin naquele momento. Isso porque, assim como o governo mundial diz que a própria existência da Nico Robin é perigosa, é um crime, Iceberg diz pro Frank que só por existirem, seus Battle Franks representam um perigo, dando a entender que era melhor que não existissem também. É claro que a Nico Robin é um ser humano e os Battle Franks são navios, mas a relação existe, até porque o Sr. Tom, em dado momento, ali quando ele tá prestes a morrer, ele diz pro Frank que um pai não deve negar o seu navio, né, dando a entender que o navio é um filho, e um filho é um ser humano. Então existe essa ligação sim, a gente vê isso através de falas como essa do Tom. E por toda a temática envolvendo Going Merry, que o Luffy também diz que navios e humanos são diferentes, mas a gente vê no final que o Going Merry tem ali o espírito dele, que até fala, conversa com a tripulação, né? Então o arco mostra os navios, assim como os humanos, como seres que têm ali as suas próprias vontades, os seus desejos, os seus sonhos, seres vivos mesmo. E aí por isso essa ligação é tão forte também, a gente vê tanto essa relação da história do Frank com a história da Nico Robin. Em dado momento também, o Frank diz que se naquela época tivesse mais força, teria enfrentado tudo e todos pelo Sr. Tom, algo que o Luffy e os Chapéus de Palha estão fazendo pela Robin, estão enfrentando o governo mundial para salvá-la. É uma outra relação também da história do Frank com a história da Nico Robin. E aí entra uma outra coisa. Lembra que eu falei do tempo, da experiência e tudo mais? Então, é isso que tá acontecendo, porque o Frank agora mais preparado está conseguindo sua espécie de redenção, tá conseguindo fazer o que não tinha capacidade antes. E numa conversa importantíssima com a Nico Robin, no último episódio de Water 7, ele diz pra ela que não, a existência dela não é um crime, porque não é ela que vai machucar os Chapéus de Palha, que na realidade ela não tá fazendo nada. Essa conversa é muito importante, porque o Frank tá falando sobre essas coisas pra si mesmo também. Ele tá falando sobre seus Battle Franks e sobre o que o Sr. Tom disse pra ele pouco antes de morrer. O Sr. Tom diz que não tem essa de bom ou mal, que o carpinteiro deve amar os navios que fizer, que não pode negá-los, que não pode culpar o navio, que tem que falar com muito dom do navio que fez. Talvez o que o Tom quis dizer pro Frank é que o seu navio atacou o judicial, mas que também poderia ter salvado alguém. E pensando nisso, que talvez a Robin, apesar de ter a habilidade ali, né, o conhecimento para ativar uma arma ancestral, não tenha sua existência como crime, porque com esse conhecimento ela também pode desvendar a história, o passado da humanidade e ajudar a todos com isso, trazer à tona a verdade sobre o passado que foi apagado. E trago ainda mais um questionamento. Será que o Frank, ao invés de criar uma bazuca ou uma arma ou sei lá o que, modificou seu próprio corpo e tornou-se, de certa forma, ele mesmo a arma, para que assim ninguém além dele pudesse controlar a sua criação? Será que essa foi uma das soluções que ele encontrou? Eu digo esse tipo de coisa sempre formulando perguntas, porque o Frank, como peça central de Water 7 dentro dessa discussão, tem essa função, a de trazer questionamentos, reflexões, até porque toda essa discussão não tem uma resposta certa, não é 8 ou 80, não é um extremo ou outro, e é exatamente isso que o Frank percebe nessa cena com a Robin. Ele tomou a decisão extrema de parar de construir navios para sempre depois do que aconteceu com o Sr. Tom.
ele pendeu totalmente para um dos lados, e com certeza não era o que o Sr. Tom queria. Até porque o Sr. Tom diz em dado momento que o Frank ainda vai construir muitos navios. Isso é, ele ainda vai aprender muito, e em cada projeto, independente do que ele construa ou faça, vai servir de experiência, como falamos antes. E isso é comprovado, quando mais pra frente o Iceberg diz que realmente todos aqueles projetos do Frank fizeram diferença para que ele tivesse o conhecimento e a experiência para projetar e construir o Thousand Sunny, que é um navio fantástico que vai cruzar todos os mares do mundo, que inclusive é o sonho do Frank, construir um navio que cruze todos os mares com vigor. Essa cena dele com a Robin é a cena onde o Frank, que tanto se culpava pelo que tinha acontecido com o Sr. Tom, começa a conseguir se perdoar, começa a entender melhor o que o seu mestre queria dizer e começa a se tornar mais suscetível a voltar a construir navios, algo que ele tanto amava e que tinha a ver com o seu sonho. Aquilo que ele demorou tanto para entender, ele passou para Robin. De certa forma, ele vê a situação que viveu anos atrás dentro da situação da Robin. E por isso também usa de todas as suas forças para ajudar os Chapéus de Palha a resgatarem ela. Se Robin achava que não tinha o direito de viver e mudou isso ao longo de Enies Lobby, Frank achava que não tinha direito de construir navios e seguir o seu sonho. E isso também mudou ao longo de Water 7 e Enies Lobby. A história de Frank nos mostra que o mais importante é experienciar o maior número de coisas possível. É assim como um carpinteiro naval faz. Imaginar, criar, voltar, fazer de novo, acertar, errar, é tudo isso. Em algum momento da nossa jornada, podemos, como o Frank, pensar que não temos mais o direito de fazer essas coisas. Não temos o direito de tentar, de arriscar ou até de amar. Mas como vimos, não é bem assim. Toda experiência é um aprendizado e com o tempo e sabedoria, tudo pode se acumular e se tornar algo que é parte de uma coisa maior, parte de uma coisa que ainda vai estar por aqui, inspirando outras pessoas, mesmo após a nossa partida desse plano de existência. Algo como um trem do oceano, ou um navio com um leão na proa, algo que nasceu como um simples sonho, e que com um toque de loucura, e como diria o Sr. Tom, com muito dom, se tornou realidade. Uma realidade que vale muito a pena estar vivo para ver. Muito obrigado, Frank e Sr. Tom. Eu nunca vou esquecer do que vocês me ensinaram.